Abra os olhos, mas não se apresse em levantar. Permaneça nesse breve instante de silêncio, nesse intervalo sagrado entre o mundo dos sonhos e a realidade que te aguarda. Eu sei o que você sente. Eu sei que, muitas vezes, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, o peso das obrigações, a ansiedade pelas contas, o medo do futuro e as memórias de erros passados tentam invadir sua mente como uma tempestade. Eles querem roubar a sua paz antes mesmo que você tenha a chance de respirar. Mas eu estou aqui para te dizer que hoje não precisa ser uma repetição de ontem. Escute bem, o fato de seus pulmões estarem se enchendo de ar neste exato momento não é um processo biológico automático, é uma decisão divina. O Criador do Universo olhou para o tempo e decidiu que este dia, esta data específica na história da eternidade, não estaria completa sem a sua presença nela. Você não acordou para sobreviver. Você acordou porque tem um propósito que ainda não foi cumprido. Muitos de nós começamos o dia no piloto automático, reagindo ao despertador como se fosse uma sirene de fábrica, já cansados antes de começar. Mas a Bíblia nos diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você entende a profundidade disso? Significa que o estoque de graça de ontem acabou, mas um carregamento fresco, intacto e abundante acabou de ser depositado na conta da sua alma. O erro que você cometeu ontem ficou em ontem. A dor que você sentiu ao deitar não tem autorização para governar o seu hoje, a menos que você permita. Neste momento, Deus está te convidando para uma troca. Ele quer pegar o seu cansaço e te dar a força dele. Ele quer pegar a sua ansiedade e te dar a estratégia dele. Mas para isso, você precisa fazer uma escolha consciente agora, nestes primeiros segundos. A escolha de não deixar que o mundo dite o ritmo do seu coração. O mundo lá fora está gritando por sua atenção. O celular quer que você veja as notícias ruins. O trabalho quer sua urgência. Os problemas querem sua preocupação. Mas Deus sussurra. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Antes de verificar as mensagens de humanos, verifique a mensagem do divino. Respire fundo agora. Sinta a vida percorrendo seu corpo. Isso é um presente. Se Deus estivesse bravo com você, ou se ele tivesse desistido de você, você não teria acordado. O simples fato de você estar ouvindo isso é a prova irrefutável de que ele está investindo em você. Ele está apostando em você. Então, a pergunta que define o seu dia não é o que eu tenho que fazer hoje, mas sim, quem Deus quer que eu seja, enquanto faço o que preciso fazer? Mude a perspectiva. Você não é um escravo das circunstâncias. Você é um filho amado, enviado a este dia com uma missão. E quando você se levanta com essa identidade, o inferno estremece, porque não há nada mais poderoso do que alguém que acorda sabendo quem o sustenta. Agora que você está acordado e consciente da sua identidade, precisamos falar sobre o campo de batalha onde a vitória do seu dia será decidida, a sua mente. A Escritura nos adverte em Provérbios para guardarmos o nosso coração, que na linguagem bíblica é o centro do pensamento e da vontade, porque dele procedem as fontes da vida. Imagine sua mente como um solo fértil nesta manhã. O que você plantar agora, nos primeiros minutos, crescerá exponencialmente até o pôr do sol. Se você plantar preocupação, colherá pânico ao meio-dia. Se plantar gratidão, colherá paz ao anoitecer. O grande erro que cometemos é permitir que o acaso semeie em nós. Ligamos a televisão, abrimos as redes sociais e deixamos que o caos do mundo despeje lixo no nosso jardim sagrado. Não faça isso hoje. Deus te deu a autoridade de porteiro. Você decide o que entra. Pense no Salmo 118, quando o salmista declara: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Note que ele não diz: este é um dia fácil ou este é um dia sem problemas. Ele diz que este dia foi fabricado por Deus. E aqui está o segredo que muda tudo. Se Deus fez este dia, ele já colocou nele tudo o que você precisa para vencê-lo. Ele escondeu provisões nas horas difíceis, ele escondeu sabedoria nos problemas complexos e escondeu alegria nos pequenos momentos. Mas para acessar esses tesouros, você precisa alinhar a sua frequência com a dele. Você não pode encontrar os tesouros de Deus olhando com os olhos do medo. A alegria não é uma reação ao que acontece de bom. A alegria é uma postura de quem sabe que o roteirista da história é bom, mesmo quando a página atual parece confusa. Talvez você esteja pensando: mas você não conhece a minha dor, não sabe o tamanho da minha dívida ou do meu luto. É verdade, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele não está te pedindo para fingir que a dor não existe. Ele está te pedindo para não adorar a dor.
Quando focamos exclusivamente no problema assim que acordamos, estamos construindo um altar para ele. Estamos dizendo que o problema é maior que o nosso Deus. Quebre esse altar agora. Diga para a sua alma: sim, o problema é real, mas o meu Deus é soberano. A fé não nega a realidade. A fé sobrepõe uma realidade superior à realidade terrena. Ao levantar-se hoje, visualize-se vestindo uma armadura. Não saia para o mundo nu exposto às flechas da negatividade. Vista a verdade e calce a preparação da paz. Você é um guerreiro espiritual em uma jornada humana, e o céu está em alerta máximo para te apoiar no momento em que você der o primeiro passo com confiança. Muitas vezes, ao acordar, somos consumidos pela tirania do urgente. O relógio parece correr mais rápido, as tarefas se amontoam como uma montanha intransponível, e a sensação de atraso nos sufoca. Mas a Bíblia nos ensina em Eclesiastes que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus não te deu uma missão sem te dar o tempo necessário para cumpri-la. Se você está sobrecarregado, é possível que esteja carregando fardos que não foram desenhados para você. A pressa é inimiga da perfeição, mas também é inimiga da conexão. Quando corremos, deixamos de ver. Deixamos de ver o milagre do sol batendo na janela. Deixamos de ver a necessidade no olhar de quem mora conosco. Deixamos de ouvir a voz suave do Espírito Santo. Desacelere internamente. Isso não significa ser lento ou improdutivo, mas significa ter uma alma ancorada. Imagine Jesus no meio da tempestade. O barco balançava, os discípulos gritavam em pânico, mas ele dormia. Quando acordou, ele não gritou com o vento por medo. Ele ordenou paz porque a paz já estava dentro dele. Você só pode dar ao mundo o que você tem. Se você sair de casa cheio de caos, só multiplicará o caos. Mas se você sair cheio da paz de Deus, você será um agente de transformação. Onde houver discórdia, você levará união. Onde houver desespero, você levará esperança. Entenda que o seu trabalho, seja ele qual for, não é apenas uma fonte de renda. É o seu campo missionário hoje. Você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. A maneira como você trata o porteiro, a paciência com o cliente difícil, a honestidade no negócio pequeno, tudo isso é adoração. Deus não está confinado às quatro paredes de uma igreja. Ele quer ir com você para o escritório, para a fábrica, para a escola. Convide-o para entrar na sua rotina agora. Diga: Senhor, senta na minha cadeira, guia as minhas mãos, fala pela minha boca. Quando fazemos isso, o fardo fica leve porque deixamos de trabalhar para sobreviver e passamos a trabalhar com o Criador para abençoar. A sua produtividade hoje não será medida pelo quanto você fez, mas pelo quanto de amor você colocou no que fez. Preste muita atenção na primeira palavra que sairá da sua boca hoje, pois ela tem o poder de um decreto real. A Bíblia nos diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Você entende a responsabilidade disso? Muitos acordam, e a primeira coisa que fazem é amaldiçoar o próprio dia com reclamações. Estou tão cansado, odeio esse clima, não aguento mais meu chefe. Quando você faz isso, você está assinando um contrato com a derrota antes mesmo de sair de casa. Você está profetizando o fracasso. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles não ficaram vagando por 40 anos porque o caminho era longo, mas porque a murmuração era constante. A reclamação é como uma âncora que prende o seu navio no porto da miséria, impedindo que os ventos favoráveis de Deus te levem ao destino prometido. Deus cria através da palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Como você é feito à imagem dele, suas palavras também criam a atmosfera ao seu redor. Mude o roteiro agora mesmo. Em vez de descrever a situação ruim que você vê, comece a declarar a situação que Deus prometeu. Isso não é pensamento positivo, é fé bíblica. É chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Olhe para o espelho e profetize sobre seus ossos secos. Diga: hoje serei produtivo, hoje serei favorecido, hoje terei sabedoria divina. Fale com a montanha que está na sua frente. Jesus disse que se você disser ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim será feito. Note que ele disse para falar com o monte, e não falar sobre o monte. Pare de contar para Deus o tamanho do seu problema e comece a dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus. A sua voz é a chave que liga a ignição do sobrenatural na sua rotina. Além de vigiar sua boca, peço que você peça a Deus para ajustar a sua visão. Em 2 Reis, o servo de Eliseu acordou e viu a cidade cercada por um exército inimigo. Ele entrou em pânico, gritando que seria o fim. Mas Eliseu, com a calma de quem conhece o segredo,
Orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. E quando o servo olhou novamente, viu que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor deles. A realidade física, o inimigo, não mudou, mas a realidade espiritual, a proteção de Deus, foi revelada. O que você está vendo agora? Apenas as contas? Apenas a doença? Apenas a solidão? Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Há mais a seu favor do que contra você. Você não está caminhando sozinho nesta terça, quarta ou quinta-feira. Há uma provisão invisível, uma proteção angelical e uma graça capacitadora que estão disponíveis agora, mas elas só podem ser acessadas por quem decide enxergar além do óbvio. Caminhe hoje não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Imagine comigo algo que vai mudar a química do seu cérebro agora. Você não foi desenhado para carregar o peso do amanhã com a força de hoje. Um dos maiores motivos pelos quais o seu dia se torna pesado, arrastado e improdutivo é que você acorda tentando resolver mentalmente problemas que ainda nem existem. Você sofre pelo cenário catastrófico da semana que vem, pela conta do mês que vem, pela reunião de sexta-feira. Mas a Bíblia nos dá uma tecnologia espiritual precisa em Êxodo, com a história do maná. Quando o povo estava no deserto, Deus mandava o alimento do céu, mas havia uma regra inegociável. Eles só podiam recolher o suficiente para aquele dia. Quem tentava estocar para o dia seguinte por medo ou falta de fé, via o alimento apodrecer. A lição é brutal e libertadora. A graça de Deus é diária. Tentar viver o futuro hoje é a receita para fazer sua alma apodrecer em ansiedade. Preste muita atenção, pois isso é a chave para a leveza. Deus não te dá a força para suportar os problemas de amanhã hoje. Ele te dá a força para suportar o dia de hoje. Quando você traz a preocupação do futuro para o presente, você está sobrecarregando o sistema. É como tentar rodar um software pesado em um computador que não tem memória RAM suficiente. Ele trava. O seu travamento emocional, essa paralisia, esse cansaço mental logo pela manhã, é o resultado de você tentar ser Deus, tentando controlar o tempo que não lhe pertence. Solte o amanhã. O amanhã não é seu, é dele. A sua responsabilidade, o seu único dever sagrado ao levantar da cama é ser fiel no agora. O pão é nosso de cada dia, não o pão nosso de cada mês. Ao aceitar isso, você retira toneladas de pressão das suas costas e libera sua energia para ser excelente nas próximas 24 horas. Entenda que a ansiedade é, na sua raiz, uma forma de ateísmo prático. Quando nos preocupamos excessivamente, estamos agindo como se Deus não existisse ou como se Ele fosse incapaz de cuidar do futuro. Quebre esse ciclo agora. Faça uma oração de entrega radical. Diga: Senhor, eu te entrego o que não posso controlar. Eu te entrego o resultado e fico apenas com a obediência. Quando você foca no processo e deixa Deus cuidar do resultado, o medo desaparece. Você se torna perigosamente focado, porque sua mente não está dividida entre dois tempos. Você está inteiro no presente. E é no presente, e somente no presente, que Deus habita e opera. Se você quer encontrar Deus e transformar seu dia, você precisa estar onde Ele está, aqui e agora. Não desperdice a sua unção presente tentando lutar batalhas futuras que Deus já venceu ou que nem sequer acontecerão. Seja o mestre do seu momento. Existe um perigo silencioso em ouvir palavras de fé e confundir conforto espiritual com passividade. Preste muita atenção, pois é aqui que a maioria perde a transformação do dia. Esperar em Deus não significa sentar no sofá e aguardar que tudo caia do céu pronto. A Bíblia é clara e contundente na carta de Tiago. A fé sem obras é morta. Fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer. Fé é agir como se Ele já estivesse fazendo. Se você diz que confia que Deus vai te dar um emprego, mas não envia o currículo, sua fé é muda. Se você crê na restauração do seu casamento, mas não muda sua atitude ao chegar em casa, sua fé é estéril. Deus não abençoa a intenção, Ele abençoa o movimento. Imagine a sua vida hoje como um barco à vela. Você não pode controlar o vento. O vento é o Espírito Santo, a graça, o favor divino, mas você tem a responsabilidade absoluta de içar as velas. Se o vento soprar e suas velas estiverem recolhidas pela preguiça ou pelo medo, o barco não sairá do lugar, e a culpa não será da falta de vento, mas da falta de preparação do marinheiro. Transformar o seu dia exige essa parceria sagrada. Deus entra com o sobrenatural, mas você precisa entrar com o natural. Ele multiplicou os pães e peixes, mas um menino teve que ter a coragem de entregar o lanche. Ele transformou a água em vinho, mas os servos tiveram que ter a obediência de encher as talhas com água primeiro.
Qual é a água que você precisa carregar hoje para que Deus faça o milagre? Talvez seja terminar aquele relatório chato, pedir perdão a alguém ou simplesmente arrumar a sua cama. Faça a sua parte com excelência e deixe o impossível com Ele. O segredo prático para as próximas horas é: ataque a tarefa mais difícil primeiro. A procrastinação é o túmulo da fé. Quando você adia o que precisa ser feito, você está dizendo silenciosamente que o medo do trabalho é maior que a sua confiança na capacitação de Deus. Mude isso agora. Encare o desafio do dia não como um fardo, mas como uma oportunidade de Deus manifestar poder através da sua fraqueza. Diga: Senhor, eu não sei como fazer isso, mas vou começar, e confio que o Senhor guiará meus passos enquanto eu caminho. É impressionante como as portas se abrem quando paramos de analisar a fechadura e simplesmente giramos a maçaneta. Deus respeita a coragem. Ele não move carros estacionados. Comece a dirigir na direção do seu propósito hoje, mesmo que devagar, e você sentirá o motor da providência divina acelerando junto com você. Ação é a linguagem física da fé. Fale alto hoje com as suas atitudes. Preste atenção agora, pois vou revelar um segredo que contradiz a lógica humana, mas que é a base da lógica divina. A maneira mais rápida de transformar o seu dia é parar de pensar excessivamente em si mesmo e começar a focar em quem cruza o seu caminho. Estamos condicionados a perguntar: o que eu vou ganhar hoje? Mas a pergunta do reino é: o que eu vou entregar hoje? Jesus nos ensinou uma lei econômica espiritual infalível: dai e ser-vos-á dado. Isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre sorrisos, paciência, encorajamento e gentileza. Se você quer um dia cheio de alegria, plante alegria na vida de alguém. Se você quer misericórdia, seja misericordioso. Você não é uma represa feita para acumular bênçãos até estagnar. Você foi desenhado para ser um rio. Observe a natureza. O mar morto é morto porque recebe água e não a deixa sair. O rio Jordão é cheio de vida porque a água flui através dele. Não seja um mar morto hoje. Se você retém o que Deus te deu, isso apodrece. Se você libera, Deus reabastece. Na prática, isso significa encarar as interrupções do seu dia não como incômodos, mas como compromissos divinos. Aquele colega chato, o cliente demorado, o filho que pede atenção na hora errada. E se eles não forem obstáculos, mas sim a própria missão? E se Deus te enviou para aquele lugar específico, naquela hora específica, apenas para ser a resposta para a oração daquela pessoa? Quando você muda essa lente, a irritação se transforma em propósito. Você deixa de ser uma vítima do tempo alheio e passa a ser um agente de Deus. Faça um teste prático nas próximas horas. Elogie sinceramente a primeira pessoa que você encontrar. Perdoe rapidamente quem te fechar no trânsito. Essa generosidade ativa libera endorfinas no seu cérebro e, espiritualmente, destranca o favor de Deus sobre a sua cabeça. Quem rega também será regado. É a lei. E enquanto você serve e trabalha, você também espera em Deus. Mas vamos corrigir o seu entendimento sobre isso. Esperar em Deus não é como esperar um ônibus, olhando para o relógio passivo e entediado. Esperar em Deus é como um garçom, em inglês, waiter. Espera pelas ordens do chefe ou atende uma mesa. É uma espera ativa, atenta, em pé, pronta para servir. É dizer: Senhor, estou aqui trabalhando, mas meu ouvido está inclinado para a sua voz. Se o Senhor mandar virar à esquerda, eu viro. Se mandar parar, eu paro. Essa postura de prontidão espiritual transforma a ansiedade da incerteza na emoção da expectativa. Você não está abandonado à sorte. Você está em uma missão coordenada pelo general dos exércitos. Trabalhe com a mão no arado, mas mantenha os olhos no trono. É assim que você vive um dia sobrenatural em meio a tarefas naturais. Existe um assassino silencioso que já está rondando a sua mente neste exato momento, esperando o segundo em que você pegar o celular para atacar. Esse assassino não usa armas, ele usa imagens. Ele é a comparação. Vivemos na era das vitrines digitais, onde a primeira coisa que você vê ao acordar é o melhor momento editado da vida de outra pessoa. Você vê a viagem, o corpo perfeito, a família sorridente e imediatamente o inimigo sussurra: a sua vida é pequena, você ficou para trás. Preste muita atenção. A comparação é um insulto direto ao seu Criador. Quando você compara o seu bastidor com o palco de alguém, você está dizendo a Deus que o roteiro personalizado, escrito exclusivamente para a sua alma, é insuficiente. Na Bíblia, quando Pedro tentou comparar sua jornada com a de João, Jesus foi cortante. O que te importa? Segue-me tu.
Essa é a ordem para o seu dia. O que importa é a velocidade do vizinho. Segue tu o teu chamado. A unção que você precisa é para a sua trilha, não para a pista ao lado. Agora, eu quero que você faça algo prático e poderoso. Respire fundo e olhe para as suas próprias mãos. Feche os olhos por um segundo e imagine todas as bênçãos invisíveis que estão sustentando a sua vida agora. O ar nos seus pulmões, o teto sobre sua cabeça, a batida do seu coração. Você está vivo. E o antídoto para o veneno da comparação é o que eu chamo de gratidão agressiva. Não é um obrigado tímido, é usar a gratidão como uma arma de guerra contra a insatisfação. A Bíblia diz para entrarmos por suas portas com louvor. A gratidão é a senha do Wi-Fi do céu. O inferno não sabe o que fazer com alguém que agradece no meio da segunda-feira difícil. Quando você agradece pelo que tem, você multiplica a sua capacidade de receber o que deseja. Eu tenho um desafio real para você mudar a química do seu cérebro nas próximas 24 horas. É o desafio da troca de palavras. A partir de agora, você está proibido de dizer eu tenho que. Você vai substituir por eu posso. Não diga eu tenho que trabalhar. Diga eu posso trabalhar, pois Deus me deu habilidades. Não diga eu tenho que cuidar dos filhos. Diga eu posso cuidar deles, pois eles estão vivos e saudáveis. Sente a diferença? O fardo vira privilégio. O peso vira propósito. Você deixa de ser uma vítima da rotina e passa a ser um celebrador da vida. Se você aceita esse desafio de blindar sua mente contra a inveja e a reclamação, eu quero que você cele esse compromisso publicamente agora. O ato de escrever firma a intenção no seu subconsciente. Vá aos comentários agora mesmo e declare a sua nova postura de guerra com a seguinte frase: a gratidão é a minha arma. Escreva isso. Deixe o mundo saber que você não vai reclamar, você vai conquistar. O dia lá fora pode não ter mudado ainda. Os problemas, o trânsito, as pessoas difíceis continuam lá, mas você mudou. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a responder à sua nova autoridade. O dia perfeito não é aquele em que tudo sai exatamente como você planejou. O dia perfeito é aquele em que você permanece em paz e no comando, mesmo quando os planos mudam. Leve com você a certeza de Moisés quando disse a Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Você tem a presença. O Criador não é um conceito distante. Ele é o seu parceiro de negócios, o seu conselheiro familiar, o seu estrategista pessoal. Não o deixe na porta de casa ao sair. Convide-o para sentar na reunião, para dirigir o carro, para segurar a sua língua quando a raiva vier. Quando você sentir que a temperatura do dia está subindo, quando a pressão bater, volte mentalmente a este momento. Respire. Lembre-se de quem você é e de quem habita em você. O naufrágio é impossível quando o dono do oceano está no barco. A sua vida é construída um dia de cada vez. Se você vencer hoje, você cria o hábito de vencer amanhã. Não subestime o poder destas próximas horas. Elas são o tijolo com o qual você está construindo o seu legado e a sua eternidade. Vá e seja a luz que o mundo tanto precisa. Não porque você é perfeito, mas porque você reflete a luz perfeita. Deixe o seu like se você gostou deste vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Junte-se ao exército. Se você ainda não faz parte, inscreva-se no canal e, crucialmente, ative o sininho das notificações. O mundo vai tentar te bombardear com ruído todos os dias. Garanta que a sabedoria chegue até você primeiro. Não perca o próximo comando. Lembre-se da lei de dar e receber. Não seja uma represa que guarda essa bênção só para si. Há alguém na sua lista de contatos, um amigo, um familiar, alguém que talvez esteja em silêncio sofrendo agora, que precisa ouvir exatamente isso para ter esperança. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja a resposta de oração na vida de alguém hoje. Vá em paz, vá com força e vá com Deus. O seu dia já foi transformado. Agora, vá e viva essa transformação.